Veja se você se identifica com essa situação. Domingo à noite, você já está pensando sobre a segunda-feira, talvez seus filhos já foram dormir, já está todo mundo dormindo, e você está lá desanimado, pensando, é a segunda-feira. Eu preciso mudar isso, essa vida, essa carreira, essa vida profissional aqui não dá mais, tá complicado, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, preciso me mexer. E aí vem a segunda-feira. Aí você trabalha lá 10 horas, 12 horas, chega em casa cansado. E vai passar a semana inteira assim, até que vai vir a sexta, você fica feliz com a sexta e o ciclo fica sempre deste jeito. Por que a gente fica tanto num ciclo que teoricamente não funciona pra gente? É preciso entender que não é tão simples assim. Tem todo um mecanismo psicológico por trás, que é o que você vai compreender vendo este vídeo aqui. Eu sou Tomás Way, eu falo sobre gestão emocional aqui nesse canal. Tem um monte de vídeos bacanas, mas agora vamos conversar um pouco sobre este dilema que a gente fica de continuar fazendo o que a gente não gosta de fazer. Nós vivemos uma cultura que valoriza dois aspectos grandemente, que é produção e esforço. Se eu produzo muito, então eu tenho valor. Se eu me esforço muito para fazer as coisas, se eu sou um funcionário esforçado, então eu tenho valor. Nesse sentido, o cansaço, o estresse, é visto de certa maneira até como não bem uma recompensa que é muito forte, mas como algo honroso. Sabe por que eu estou cansado? Que eu tenho trabalhado tanto. Então, esse tenho trabalhado tanto, se fosse visto como um defeito, a gente não ficava falando. Você fica falando seus defeitos para todo mundo? Não necessariamente. Se a gente fala que a gente está muito ocupado, que a gente está trabalhando muito e que está muito puxado o trabalho, eu estou, lógico, reclamando um pouco do trabalho, mas eu estou também dizendo, nossa, eu sou uma pessoa que tem um valor incrível, porque eu me esforço, porque eu sou muito trabalhador, porque eu sou muito dedicado, porque eu produzo muito. Tomás, então você está falando contra o esforço, contra a produtividade? É lógico que não. É lógico que não. Eu só estou dizendo que o esforço, o empenho, a dedicação que te trouxe até aqui é o esforço, o empenho, a dedicação que não te ajudam a sair daqui, desse lugar onde você está. O que te trouxe até aqui é o que te mantém aqui. E o que te atrapalha para mudar aquilo que você, em alguns momentos, talvez no domingo à noite e em alguns outros momentos, você visualiza como sendo uma possibilidade, até mesmo um caminho. Há momentos em que a gente precisa ter a consciência de que parar e mudar não é fraqueza, não é desistência, não é fracasso, é coerência, muitas vezes sabedoria. E aqui a gente tem uma fala muito frequente que você pode se identificar ou pode até ser que você esteja utilizando ela, que é: eu não tenho tempo para construir um plano B. Se eu tivesse tempo para construir, mas eu trabalho muito, eu estou trabalhando 10, 12 horas por dia, como é que eu vou construir esse plano B? Veja, é lógico, há desafios nesta vida, mas repara que tem uma componente emocional forte, que talvez eu tenha algo interno que está me travando a tomar aquela atitude, que com esta fala de se eu tivesse tempo, eu estou jogando para fora, eu estou jogando por uma questão logística, eu estou jogando para uma situação que eu digo, no meu contexto, não tenho o que fazer. E por que eu estou frisando essa questão do estado emocional? Porque se eu não tiver o estado emocional correto, mesmo que eu pare para estruturar um projeto ou pensar numa transição de carreira, mesmo que eu dedique um tempo, eu separo sábado à tarde, tiro 3 horas no sábado, que eu vou trabalhar naquele projeto. Se eu não tiver o estado emocional adequado e alinhado para aquele momento, que é o que eu chamo de gestão emocional, não adianta nada. Não vou colher frutos, não vou ter resultado, e ainda vou dizer, eu tentei, mas não consigo. E sabe o que torna a coisa mais difícil? Você talvez saiba. É que é um ciclo vicioso. Porque se eu trabalhei muito,
Eu já gastei muita energia mental e emocional para as decisões que eu tive que tomar ao longo do dia e para as ações que eu tomei ao longo do dia. Então, quando eu vou planejar esse meu plano B ou esse projeto, a melhor parte da minha energia já foi drenada. Mas tem uma outra fala também, muito comum, e que eu vejo muita gente que eu acompanho citando ela, que é: agora, Tomás, não dá. Mas é só eu acabar isso, é só chegar um momento, deixa eu só estabilizar isso aqui, aí sim vai dar para eu pensar neste projeto. É um projeto de vida, assim, é uma coisa que realmente eu vou fazer, mas não vai ser agora. E é lógico, as coisas têm um tempo para acontecer, talvez não seja agora mesmo, tá bom? Então assim, não estou dizendo, não tem como, né? Não conheço a sua realidade. Mas o que eu conheço é que muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque a gente fica construindo diálogos e conversas com a gente mesmo ou com os outros que não refletem a realidade. E por que esse momento não chega? Porque uma meta chama outra meta. Uma conclusão de um projeto chama a conclusão de outro projeto. A lista de pendências é sempre infinita. Nunca vai ter esse tempo que você fala, não, agora sim chegou a hora. Mas tem um outro que também é campeão de audiência, que é: Tomás, sabe de uma coisa? Eu não aguento mais. É uma situação assim que realmente, minha situação atual é muito desgastante, mas eu não sei o que fazer. Se eu soubesse, eu faria, mas eu não tenho a menor ideia. Eu até já pensei em uma coisa, outra, mas eu não consigo ter clareza, eu não sei para onde seguir. O que é que está por trás aqui? A gente coloca algo como se fosse uma prudência, e é importante ser prudente. É muito importante que a gente consiga construir plano B de uma forma saudável, de uma forma madura, de uma forma a não ter que viver um estresse, viver um risco muito grande, colocar outras pessoas em risco, colocar a sua família em risco. Então, pensar nesse plano B ou em transições de vida, que pode ser de carreira ou de outras coisas, de uma forma mais madura, de uma forma mais segura, ok. Agora, tem situações em que a gente acessa essa suposta prudência, mas não é prudência não. É que a gente está encontrando um lugar para não mudar, um lugar para a gente permanecer sofrendo do jeito que estava. E tem uma outra falácia aqui, um outro erro lógico que é: eu preciso ter clareza para começar a me mover. Não, isso não existe. Isso não existe. A não ser que eu consiga ler uma bola de cristal, ler cartas, se eu tiver alguma capacidade de prever o futuro, que vai me dar clareza, né? Mas talvez você não tenha essa habilidade, certo? Vamos partir desse pressuposto de que prever o futuro costuma ser meio difícil. Então, brincadeiras à parte, se eu não tenho clareza sobre o futuro, eu esperar clareza para poder agir é viagem, não tem sentido. Porque não vai chegar esse momento. O que eu preciso é começar a me mover. Aí eu identifico, colho o resultado disso. E aí, a partir deste resultado, é que eu vou saber se eu continuo indo na mesma direção, se eu mudo um pouquinho, se eu mudo totalmente, se eu cancelo o projeto, se eu penso em outro. É a partir disso que eu vou conseguir seguir para frente. Então, veja, se eu conseguir explicar minimamente, você percebeu que o problema não é falta de tempo, não é falta de recurso, não é falta de estabilidade, não é nada disso. A questão principal qual é? A questão principal é um estado emocional coerente com aquilo que você quer obter na vida, com a transição que você vai fazer. Tolerância para conseguir seguir sem ter certeza do destino. Coragem para agir apesar do medo e de um receio. Percepção, escuta, presença para identificar oportunidades. Quantas oportunidades batem na nossa porta e a gente recusa? Porque a gente não está suficientemente consciente do momento, a gente não está suficientemente livre para poder avaliar as oportunidades. Ou a gente vai para elas com muito desespero, ou a gente foge delas com muito desespero. Aliás, tem vídeo aqui no canal sobre oportunidade ou fuga, sobre você sair do lugar onde você está. É o que? É uma fuga ou é uma alternativa? Muito interessante para você procurar aqui no canal. Aliás, bom momento para você se inscrever no canal, hein?
Um bom momento para você se inscrever, deixar seu like e me ajudar aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. O YouTube vai me ajudar se você me ajudar. E eu quero te dar uma sugestão que, se você executar, provavelmente você vai chegar em respostas muito interessantes e que podem abrir um mar de possibilidades para você. O que você vai fazer? Ao longo dos próximos 3 dias, você vai separar 15 minutos. Você vai ter 15 minutos no seu dia, você vai ter. E você vai se perguntar: o que eu preciso fazer para sair daqui? É essa pergunta que você vai fazer? Não. Parece a pergunta mais lógica, né? Essa pergunta não vai ajudar nada. Sabe a pergunta que vai ajudar e que você vai escrever ao longo desses próximos 3 dias? É: o que eu já tenho que me possibilita iniciar um outro movimento? Ou ainda, que é a mesma pergunta, é: o que eu já tenho que me autoriza a começar agora? E aí, lógico, uma vez que eu identifico o que são essas coisas, eu identifico o que é começar agora. Que tipo de coisa que eu consigo começar agora? E aí você deixa a mente livre. Qualquer coisa vale. Vale competências, vale experiências passadas, vale conhecimentos, vale relacionamentos, valem reservas financeiras, vale tudo. E você vai... Por isso que é legal fazer em 3 dias, porque você vai estimulando o seu cérebro a identificar isso. E talvez, a partir daqui, ver uma porta se abrir e você identificar que realmente pode haver um caminho. Não um caminho maluco para você já sair igual doido, arriscando tudo. Não. Um caminho coerente, um caminho maduro, um caminho consciente, um caminho saudável que te tira do lugar que não está fazendo sentido para você. Agora, olha o perigo onde nós acabamos de entrar. O perigo é: eu trouxe um monte de informações, um monte de diagnósticos que podem eventualmente te manter no mesmo lugar. Tomara que você faça o exercício. Mas sabe uma coisa que eu tenho para te falar? Planejamento. Não tem planejamento, não tem método, não tem o que mude se você não estiver com o estado emocional correto. Qual é o estado emocional correto que efetivamente te leva para a transformação? É o estado de indignação genuína. O que é uma indignação genuína? É um estado que vai realmente... Eu diria que ele é praticamente um pré-requisito. Esqueça a ideia de mudar se você não tiver esse estado emocional. E agora você entendeu a importância de você clicar nesse vídeo aqui, onde eu explico sobre indignação genuína. As pessoas que eu vi se transformaram porque elas tinham método, tinha um monte de coisa, mas elas tinham um estado emocional de indignação genuína. A gente se encontra lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.